Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, um dos desenvolvedores aqui do ClearEdge e nesse vídeo aqui eu queria mostrar para vocês como que eu faço uma análise e como que é simples fazer uma análise de player props aqui na NBA. A ideia aqui desse vídeo não é complicar para vocês, nem inventar moda, é justamente fazer o contrário disso, que é descomplicar a análise, que o intuito dela realmente é que ela faça sentido para vocês e que vocês também consigam repetir esse processo sozinho. Eu vou usar o ClearEdge, que é a plataforma que a gente desenvolveu, justamente para reunir todo esse tipo de análise em um só lugar aqui. O que a gente vai fazer hoje? A ideia é bem simples. A gente vai escolher um jogador, a gente vai olhar o histórico, vai filtrar o contexto do jogo e depois a gente costuma validar isso contra o mercado. Então, a primeira etapa aqui é escolher o jogador. E eu sei que muita gente, quando o pessoal abre o ClearEdge pela primeira vez, principalmente na versão gratuita, acaba que a pessoa fica meio perdida, né? Se pergunta, pô, por onde eu começo? Qual jogador eu analiso? E é exatamente por isso que existe essa aba aqui de tendências, né? O nosso Trends. Que a função dele é basicamente fazer uma varredura de props assim do dia, destacar as oportunidades interessantes aí com base em alguns filtros que você pode escolher. Então ela mostra, nesse exemplo aqui, jogadores que ele vem batendo determinada linha com certa frequência, a linha oferecida no mercado, o que a defesa costuma ceder para aquele tipo de estatística, e se o jogo ele tem um ritmo alto, e também outros fatores ali que ajudam na análise. Que o mais legal de tudo isso é que você consegue filtrar. Tudo que você precisa, você tem um filtro para isso. Então, você consegue filtrar por taxa de acerto, você consegue filtrar por período de análise, categoria da própria. Então, se você gosta de olhar pontos, ou você gosta de olhar tentativa de arremesso, ou outro mercado específico, tem como você ajustar isso. E você também pode filtrar pelo tipo de mercado. Então, a gente tem aqui as opções de over, de under, de milestones, ou apostas no Q1, né? E também, por fim, a gente tem a possibilidade de escolher uma partida específica do dia. Então, você consegue filtrar por matchup, ou até mesmo você escolher aquela casa que você prefere usar, seja para enxergar só as props que você quer ver, ou ver realmente quais as odds que essa casa que você usa está oferecendo. No meu caso aqui, eu estou filtrando pelo Clear Edge Score, né? Então, eu já vou explicar melhor daqui a pouco o que ele significa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui e vamos pegar essa prop aqui do Evan Mobley, né? O pivô do Cleveland. Então, a gente tem aqui pelo menos 3 assistências contra o Toronto nesse primeiro jogo aqui dos playoffs. E de cara, 3 coisas me chamam a atenção aqui, né? O primeiro é o selo de hot, o clear score de 76 e essa quantidade de verde na tela aqui, mostrando que essa linha vem batendo bem. Então, vamos por parte aqui. Primeiro, vamos começar aqui pelo selo hot, né? Então, esse selo aqui, ele aparece geralmente quando a própria ela tá num momento muito forte. Então, normalmente você tem um hit rate aí, uma taxa de acerto acima de 70% nessas janelas recentes, né? Nesses períodos. Então, como os últimos 5, os últimos 10, 15, 20 jogos, ou até na temporada, dependendo do filtro que você quer. Então, basicamente isso, o que a plataforma quer dizer, né? Ela está sinalizando que esse jogador está vivendo uma sequência positiva para esse mercado que a gente está analisando. Então, vamos agora para esse Clear Edge Score aqui, né? Que está em 76. Esse score, ele vai de 0 a 100 e ele combina 4 fatores aqui. Então, o primeiro dele é essa taxa de acerto histórica da linha. O segundo é a projeção do nosso modelo. A terceira é a qualidade do matchup. E a quarta é a margem contra o mercado. Pode parecer pouco, né? Só 4 fatores para qualificar isso, mas isso foi uma escolha proposital nossa. A gente testou muitos fatores diferentes, a gente cruzou bastante coisa, viu quais realmente moviam a análise, o que realmente sinalizava uma vantagem ali de uma forma consistente para a gente. E, no fim, esses 4 foram os que mais entregaram valor. O restante, na maioria dos casos ali, não mudava praticamente nada, ou ele só poluía a leitura pra gente. E a nossa ideia aqui é sempre a transparência, né? Ser transparente, não é encher a análise de coisas desnecessárias ali, ficar usando termo bonito para parecer mais sofisticado. A nossa ideia, geralmente, é focar no que realmente funciona. Então, pra gente, quando a gente olha que esse score acima de 70, ele já indica algo completamente sólido pra gente. E 76 já é um número que claramente merece a nossa atenção. Se a gente descer um pouquinho mais, a gente tem outro ponto interessante, né? Esse 3.8 e rank 23 da defesa. Esse número ele mostra, em média, ali, quantas assistências o Toronto cede para o jogador dessa posição analisada aqui, que são os pivôs. Então, se a linha que eu preciso bater aqui nesse exemplo é 2.5 assistências, na prática quer dizer 3 assistências, e a defesa permite em média de 3.8, isso já é um indicativo favorável para a gente.
E o rank 23 aqui, ele quer dizer que essa defesa é a 23ª pior da liga contra pivô nesse quesito que a gente tem. Então, em outras palavras, ela tá cedendo mais assistências do que ela nega. E por isso que a plataforma marca esse cenário como favorável pra gente. E além disso, tem outro detalhe aqui que eu gosto bastante, que é o descanso. Então, aqui nessa nossa análise, o Immobile ele chega com 7 dias de descanso. Muita gente acaba ignorando isso, só que isso realmente é um detalhe importante pra gente, porque descanso, no geral, ele significa que o jogador, ele tá, vamos falar assim, ele tá mais inteiro fisicamente. E nesse caso aqui, a gente tem um fator extra, né, que o Mobley tá voltando de lesão. Justamente esse tempo extra ajuda ele na recuperação, sem necessariamente tirar o ritmo dele, né. E por fim, a gente olha aqui para as odds. Então a gente tem 1.65 na Betfair, 1.65 na Sporting Bet e 1.60 na BetMGM. E outra coisa que eu queria esclarecer aqui para vocês é que muita gente bate o olho aqui, pô, vê uma odd 1.65, pensa que a odd é baixa demais, que não tem muito valor, mas isso por si só não significa que é uma oportunidade ruim. Na verdade, muitas vezes isso mostra que existe um consenso, né? A análise que a gente está enxergando aqui é um cenário favorável e o mercado também está enxergando isso como um cenário favorável. E é super importante lembrar que a casa de aposta não é ingênua, né? Por trás dela tem modelo, tem estatístico, tem algoritmo, tem muita gente trabalhando nisso o dia inteiro. Quando você vê aqui essa prop toda verde, com essa matchup favorável, tem esse histórico bom, tem um contexto positivo, é bem provável que a casa também esteja vendo isso. Por isso que a odd ela tende a ficar mais baixa. Especificamente nesse caso aqui, ela precificou essa linha em 1.65. Ela poderia, por exemplo, subir essa linha para 3,5 assistências e oferecer uma odd maior ali, mas do jeito que ela enxerga o cenário, ela preferiu manter essa linha em 2.5 com esse preço. E é muito importante a gente entender isso, né? Que vamos dar uma olhada aqui nesse contexto geral. A gente vê aqui que nos últimos 10 jogos, essa linha bateu 90%. E contra o Toronto nessa temporada, o Mobley bateu nos 3 jogos. Então, quando o mercado ele coloca isso em 1.65, ele está sugerindo ali algo perto de 60% de probabilidade implícita. Só que a nossa análise ela está encontrando um cenário que parece estar um pouco mais forte que isso. No fim, o que a gente está fazendo aqui não é brigar com o mercado. A gente pode até falar que a gente concorda com ele, só que a gente tem uma confiança um pouco maior, né? O mercado ele já enxerga valor, só que a nossa leitura ali está sugerindo que está subestimando um pouco essa linha do Mobley. E isso aqui é muito importante para vocês aprenderem, né? Vocês podem até pensar que a odd ela é um fundamento, porque quando você tem uma odd mais baixa, assim, e um cenário estatístico bem favorável, que é o nosso caso aqui quando a gente está vendo para o Mobley, isso geralmente significa que a análise que a gente está fazendo e o mercado eles estão apontando na mesma direção. Agora, quando a gente vê aquela odd ali que ela está muito alta e o cenário, quando a gente analisa, parece que está bom demais, a minha recomendação é suspeita. Não se empolga, sempre suspeita disso. A gente sabe que a casa erra, isso é fato. Só que é mais importante, é melhor no longo prazo assumir que na maioria do tempo ali a casa está bem precificada. Então depois de decidir que a gente vai realmente analisar o Evan Mobley aqui, eu posso simplesmente clicar aqui nesse botão de ver análise, que o Cleared já vai abrir direto na página dele com essa linha de assistências aqui selecionada. Então vamos lá. Beleza, agora a gente tá aqui dentro da página do Evan Mobley, né, na página interna dele, e eu sei que de cara parece ter muita informação, só que na prática eu quase sempre analiso na mesma ordem e ajuda bastante, até para quem tá começando, só que isso vai variar de acordo com o perfil de cada um, mas o processo continua bem parecido. A primeira coisa que precisa entender aqui é o tipo de jogador que a gente tá analisando. Como a gente pode ver aqui, o Mobley ele é um pivô, e normalmente pivô não costuma ter linha tão alta de assistência, então quando a gente vê uma linha de 2.5 assistências para um pivô, isso já chama atenção pra gente. Porque esse número ele tá sugerindo alguma coisa importante, né? Que o Mobley ele não é só um finalizador, ele também participa da criação e ele meio que também age como um facilitador ali dentro do sistema do Cleveland. E logo aqui nesse gráfico de jogos a gente consegue visualizar o desempenho dele em vários recortes, né? A gente tem os últimos 5, os últimos 10, os últimos 20, como que ele performou contra o Toronto em confrontos passados, que é justamente o adversário de hoje que a gente está analisando. E essas barras aqui que vocês estão vendo, elas são bem simples de entender, né? Se a barra ela tá acima da linha de 2,5 e ela tá verde, significa que ela passou da linha. Se ela tá vermelha, significa que ela ficou abaixo. Então, quando vocês vê esses jogos aqui, 1, 2, 1, 2, 2 assistências, esses são jogos que ele realmente não bateu a linha. Vamos reduzir um pouco o recorte e olhar para os últimos 10 jogos. Ela é uma janela que eu gosto muito de analisar porque ela mostra uma tendência recente do jogador ali. E aqui a gente consegue ver que ele bateu essa linha em 9 dos últimos 10 jogos, né? Isso é um ótimo ponto de partida pra gente. E além disso, a gente tem duas métricas importantes aqui. A gente tem essa média de 3.6 assistências e essa mediana de 3.5.
E eu queria fazer uma pausa aqui, porque isso aqui é muito importante. Muita gente, quando tá analisando, ela só olha a média, ela vê que tá ali acima e pensa, pô, o Rover já tá garantido aqui, só que não é assim que funciona. A média, ela ajuda, é claro, não tem como negar isso, só que ela também pode enganar, né? Ela, em alguns casos, ela até cria o que a gente chama de ruído. Por isso que eu sempre gosto de olhar a mediana também, que é esse segundo cara aqui, porque ela é quase um salva-vidas na análise. Para eu explicar melhor para vocês, pense no seguinte cenário, né? Pensa assim, em 9 jogos ali o jogador, ele faz 2 assistências, e aí um jogo ele explode, ele faz 10 ou 12 assistências. Aí quando você vai ver a média dele, ele sobe bastante. Pode até parecer que a linha ela tá bem, com uma folga bem grande da média ali para a linha precificada das casas de apostas, só que na prática ele não bateu na maioria das partidas. Então, o que está acontecendo aqui? A média ela foi puxada para cima justamente por esse jogo fora da curva, um outlier que a gente chama. E onde que a mediana entra nisso? Né? Ela ajuda justamente a corrigir esse tipo de coisa que acontece, porque ela está mostrando ali o valor central dessa distribuição, é o que aconteceu na maioria das vezes, vamos falar assim. Então, quando eu vejo essa média de 3,6, uma mediana de 3,5, isso é um ótimo sinal para a gente, porque são duas métricas e elas estão conversando entre si. E quando eu amplio essa análise, isso continua acontecendo, né? Aqui nos últimos 5 jogos a gente vê tem média de 3,4 e mediana de 4. Nos últimos 20 a gente vê que tem média de 3 e mediana de 3. Então, em vários recortes aqui, a história ela é bem parecida. E isso é muito importante, porque mostra não só que a gente está olhando ali para uma sequência pontual, mas sim que é um padrão que esse jogador está formando. A gente consegue ver isso aqui até no gráfico, que de um tempo para cá, ele simplesmente aumentou a performance ofensiva dele ali. Até aqui eu li só a história desse jogador. Agora ela vai vir a parte que realmente deixa a análise mais completa, que é entender o contexto desse jogo. Porque analisar bem não é só você analisar um número. É você entender que cenário que esse número está acontecendo, qual que vai ser o contexto desse jogo que o jogador, nesse caso aqui o Evan Mobley, vai enfrentar. Se eu clico aqui nesses filtros, ele vai abrir esse menu lateral aqui que tem várias opções para vocês. E vale um ponto muito importante aqui, que é você não precisa usar todos esses filtros. A ideia do Clear Edge aqui não é obrigar você a passar por 50 etapas, é te dar opções para você montar ali a análise do jeito que faz sentido para o seu perfil. Eu sei que tem muita gente que gosta de olhar para defesa, tem gente que costuma dar mais peso ali para mando de quadra, né? Se está jogando com casa ou fora. Tem gente que prefere analisar por período, por matchup ou até por tipo de mercado. Então o objetivo aqui não é usar tudo, é sim você entender os filtros que você gosta e usar eles da melhor forma possível para contribuir para a narrativa que você está querendo criar. No meu caso, uma das coisas que eu gosto de olhar é sempre onde o jogo acontece. Aqui em cima a gente vê aqui que o Cleveland joga em casa. Então a pergunta é, como que o Mobley performa em casa? Quando eu aplico esse filtro aqui, olhando nos últimos 20 jogos em casa, a gente vê que ele bateu aqui essa linha em 14 de 20 jogos, ou seja, 70% das vezes. E além disso, a gente até consegue ver que a média dele sobe de 3,7, a mediana vai lá para 4. Isso a gente até pode considerar como um sinal positivo. E depois disso, eu gosto de olhar o adversário. Sendo um pouco mais específico aqui com vocês, como que o Toronto defende pivô em assistência? É isso que eu gosto de olhar. E aqui dentro da Clear Edge, a gente tem essa tabela defensiva que ela vai mostrar exatamente isso pra gente. Como que o time adversário ele vai performar contra determinada posição, nesse caso aqui contra pivôs, em determinada estatística. Então, nesse caso, a gente está analisando para assistências. Se eu olho para a temporada inteira, o Toronto ele aparece aqui como uma defesa forte nesse quesito. A gente consegue ver aqui que eles estão cedendo 3,6 assistências para pivô e estão bem ranqueados aqui no sistema. Se eu parasse a análise aqui, ó, talvez até desistisse da própria, né? Porque ela está indo totalmente contra o que a gente está analisando. Só que vocês têm que lembrar que a defesa ela muda muito ao longo da temporada. As rotações mudam, tem jogador que se machuca, o sistema deles muda, o esforço muda, a fase do time muda. Então, olhar só pro número da temporada, na maioria das vezes ele até esconde, né, o que está acontecendo agora. E quando eu mudo esse recorte aqui, vamos colocar aqui nos 15 jogos, nos últimos 15 jogos, o cenário a gente já vê que muda. O Toronto aqui ele passa a ceder 4,4 assistências para pivôs. Quando a gente vai para os últimos 10, isso sobe para 4,9. E nos últimos 5, chega a 6,2 assistências por jogo. Ou seja, a defesa que parecia muito forte ali no número, que consolida a temporada inteira, tá piorando bastante quando a gente começa a aproximar dos recortes recentes. E isso muda bastante a leitura pra gente, porque o Mobley ele não vai enfrentar o Toronto da temporada inteira, ele vai enfrentar o Toronto de agora. E o Toronto de agora tá defendendo muito pior esse tipo de jogada.
Essa é a diferença entre você só olhar o número e depois você realmente entender a história dessa defesa. E quando você sabe disso, a gente consegue usar um filtro muito legal aqui dentro do Clear Edge, que é o filtro de defesa versus posição. Eu seleciono aqui o filtro, né? No nosso caso vai ser pivô para assistência, e aí eu marco o cenário como favorável. Por que eu marco como favorável? Porque o adversário que ele vai enfrentar hoje, né, o Toronto, ele se encaixa nesse perfil de defesa mais fraca contra essa estatística que a gente está analisando. E quando eu aplico esse filtro, o que aparece aqui pra gente no nosso gráfico? A gente vê aqui que em 19 jogos contra a defesa nesse nível, o Mobley simplesmente bateu ali em 14. Isso dá 74% de acerto. E, de novo, as métricas elas continuam fortes. Ele tem aqui essa média de 3,9, ele tem a mediana de 4. Então a gente vai cada vez mais construindo uma narrativa apontando para o over dessa linha. E o que eu fiz, né, no final das contas aqui? Foi bem simples. Eu só peguei ali o perfil defensivo do Toronto, que ele está apresentando hoje, e aí eu perguntei para os dados, como que o Mobley costuma performar contra esse tipo de defesa. E a gente vê aqui que a resposta ela fica bem clara para a gente. A gente vê aqui que ele começa a distribuir mais assistência contra esse perfil de adversário que ele vai enfrentar. Então isso aqui deixa de ser adivinhação, deixa de ser achismo, porque a gente não está falando, eu acho que pode bater, a gente está cruzando padrão em cima de padrão. E aí, quando o adversário ele oferece esse cenário defensivo pra gente, a gente viu, como dados, a gente viu que é fato que o Mobley ele produz nesse nível. E como o Toronto está chegando hoje exatamente com esse perfil, a gente entende que a nossa leitura aqui está fazendo cada vez mais sentido porque a gente quer apostar. Agora, outra coisa que vale muito a pena vocês conhecerem, mesmo não sendo o caso principal aqui do Mobley hoje, são esses filtros de matchup que a gente tem aqui. E por que ele é importante, né, para você, para sua análise? Porque dependendo do time que você está analisando, uma ausência ali, um desfalque, ele pode mudar completamente o cenário da sua narrativa, né? Porque às vezes o jogador que está fora ali, o jogador que se machucou, ele é essencial para o funcionamento daquele time, essencial para o funcionamento daquele ataque, ou até mesmo da rotação. E quando isso acontece, a distribuição do uso, né? O usage que a gente fala, os minutos, a produção do jogador, ela muda bastante. No caso do Mobley aqui, a gente não tem nenhuma lesão crítica mudando tudo. Só que se tivesse, vocês poderiam usar esse filtro aqui para ver como que ele costuma performar sem determinado companheiro da equipe dele. E isso é muito útil porque certas ausências que ocorrem, elas alteram totalmente a leitura da prop. E aqui na plataforma mostra quem tá fora, quem é questionável, quem tá day to day, né, que o pessoal costuma falar. E o mais importante é que mostra o impacto potencial dessas ausências, né? A gente consegue ver isso com números. Nesse exemplo aqui a gente vê que se o Porter ele ficar fora, as assistências do Mobley aqui ele sobe em 0,7. Praticamente ele tá ganhando uma assistência a mais por causa desse cenário esperado, se o Porter estiver fora. E isso faz bastante diferença na análise, quando você tá fazendo uma análise mais aprofundada. Porque dependendo de quem tá fora, se é uma estrela, se é um criador principal, um role player na rotação ali, a análise de vocês muda completamente. E uma prop que parecia boa ali para over, ela pode acabar deixando de fazer sentido, né? Uma leitura equilibrada que vocês têm, dependendo da ausência ali, ela vira under. E o contrário também pode acontecer. Então a lesão, ela nunca é detalhe. A lesão trata ela como contexto, porque o contexto ele vai mudar a aposta, dependendo do que você está analisando. Se a gente desce mais um pouco aqui, a gente tem duas tabelas que eu gosto bastante e que ajudam muito a enriquecer a análise de vocês. A primeira é essa aqui de jogadores similares por posição. E o que ela faz, né? O que a gente está fazendo com essa tabela aqui? A gente está vendo como outros pivôs performaram contra o Toronto nessa mesma estatística que a gente está analisando aqui. No caso, são as assistências. Então, em vez de olhar só para o Mobley aqui, a gente olha também para os jogadores da mesma posição enfrentando essa defesa. E isso é muito interessante, porque ela vai ajudar você ali a validar se o tipo de produção está aparecendo ali de uma forma recorrente para esse adversário. Nesse exemplo aqui a gente vê tipo, o Karl Anthony Towns, o Bam Adebayo, em situações parecidas aqui. Cada um teve suas linhas e seus resultados, né? O Cat bateu e o Adebayo bateu em uma e não bateu na outra. E quando a gente olha para o resumo disso, a gente vê que, pô, nos 5 últimos jogos, 60% dos pivôs eles bateram essa linha contra o Toronto. E nos últimos 10 a gente vê que ficou mais equilibrado aqui. Então, mais uma vez, mostrando para vocês que a recência ela importa, sim, na análise quando você quer apostar. E a gente viu, né, foi mostrado aqui que a defesa do Toronto ela piorou recentemente e
quando a gente olha aqui para esse recorte mais recente, ele tende a ser um pouco mais útil para o que a gente está querendo fazer, né? Para nossa leitura, do que a gente olhar ali para um recorte de temporada, vamos falar assim. E logo abaixo dessa tabela a gente tem uma outra, que eu acho ainda mais interessante em alguns casos, que é os similares por play type. Então aqui a lógica ela muda um pouco, né? O Clear Edge aqui, em vez de identificar os jogadores ali por posição, agora ele está identificando os jogadores que atacam de forma parecida com o Mobley. Então isso pode ser em spot-up, pode ser pick and roll, transição, os outros tipos de play type que ele tem. E a ideia aqui é que ela vai cruzar esse desempenho desses jogadores contra o mesmo adversário. E isso é muito útil porque às vezes a posição sozinha ela não conta a história, né? A gente pode ter, vamos falar assim, dois pivôs ali que tem função completamente diferente dentro do ataque. Um pode jogar ali mais perto da cesta, o outro pode participar mais da construção ali da jogada, pode tomar decisão com a bola, distribuir melhor o jogo pro time dele. Então, quando você compara assim por estilo, em vez de ser só posição, você ganha uma camada a mais de contexto, que é isso que a gente gosta de ter. A gente gosta sempre de se aproximar o máximo possível do jogo de agora, para a gente ver como que é esse recorte, como que esse jogador performa em situações similares. E aqui nesse exemplo, a gente vê que os jogadores parecidos com o Mobley, nesse tipo de construção, a gente vê que 60% deles aqui estão batendo a linha nesses últimos 5 jogos. Só que quando a gente vai aqui para os últimos 10, esse número cai. Então, mais uma vez reforçando, a essência importa muito, galera. Lembre-se disso. E nem sempre ali o recorte maior ele é o mais útil, né? Às vezes o que mais importa é o momento atual daquele adversário, junto com o momento atual ali daquele jogador. Porque aí você vê como que ele tá reagindo recentemente ali, o perfil daquele jogador e o que você pode esperar do jogador que você está analisando. E tanto essa similaridade por posição, quanto essa similaridade por play type que a gente está vendo, as duas ela ajuda a deixar a análise mais rica para o que você está analisando. Ela traz mais contexto para o que você quer deixar claro, vamos falar assim. E não é que isso vai decidir toda a aposta sozinha, né? Tem mercado ali que funciona isso, ponta, assistência, bola de 3, até alguns combos, isso ajuda bastante. Mas tem outros que não faz sentido a gente analisar o playtype, tipo bloqueios, não faz sentido. Às vezes, dependendo do que você tá vendo, nem rebotes faz sentido. E agora, para fechar, eu sempre gosto de olhar o consenso da nossa IA, que é um dos features mais legais aqui do Clear Edge. E a ideia aqui é simples. Então, depois de toda essa análise manual que você fez, ou se você, vamos falar, tá com preguiça de fazer essa análise manual, o que a IA traz para você? Ela organiza todo o cenário aqui para você em texto e ela vai resumir a leitura para vocês. Se você não quer ficar interpretando número por número, ela ajuda bastante você aqui. Ela traz uma visão bem consolidada do contexto da partida. E a gente consegue ver aqui que ela mostra essa projeção do modelo, ela mostra o momento recente, a gente tem a performance contra a linha, o comportamento da defesa adversária aqui, o contexto do jogo também, que importa bastante. Aquelas coisas que a gente analisou, né, de fatores de similaridade, então similar por posição, similar por play type. E se você quer uma visão mais completa, você não quer só o resumo, a gente tem aqui esse modo detalhado, que é só você clicar, que vai trazer tudo mastigado para você, tudo que a gente falou, performance, dinâmica, o matchup defensivo, similar por posição, similar por play type, projeção, e até fator qualitativo aqui que a gente pode ver. Então, no final das contas aqui, tudo que a gente analisou manualmente, a IA, ela organiza para você e apresenta isso de uma forma um pouco mais resumida, né? Mais mastigada para você. Só que tem uma coisa aqui que eu tenho que deixar claro, eu tenho que ser 100% honesto com vocês. A gente sabe, aposta continua sendo aposta, não existe cenário garantido aqui, não existe ferramenta séria que vai vender isso para vocês como se fosse uma certeza. Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente aumentar a qualidade da decisão de vocês. A gente está organizando aqui a narrativa, a gente está ajudando você a entender o contexto, a você cruzar os dados ali para tentar chegar numa leitura mais fundamentada, né? Nesse caso aqui, 2.5 assistências do Mobley para fazer pelo menos 3, a tendência é que ela aponta para over. Só que não significa que vai bater só porque a projeção está acima da linha aqui, ou porque a IA resumiu aqui nesse cenário bem positivo, né? E isso vale para qualquer plataforma, não só a nossa aqui, não só para Clear Edge. Porque muita gente ela vai ver, assim, ela vai olhar para essa projeção, vai ver esse número aqui acima da linha e já trata isso como se fosse uma aposta automática. E não é assim que a banda toca, galera. Se o modelo ali ele projeta 10.3 aqui e a linha está em 8.5, não significa que o over é obrigatório aqui.
A projeção, ela não é uma verdade absoluta. A projeção, ela é mais uma ferramenta de apoio para vocês. Ela entra na análise como mais uma peça para vocês, e o que realmente importa é quando essas peças elas estão todas apontando para o mesmo lado. E o que é isso? É a mesma coisa que você falar, ó, a projeção faz sentido, o contexto está ajudando, a defesa está favorecendo, o histórico desse jogador contra essa equipe que ele vai jogar contra sustenta, a narrativa que a gente está construindo aqui é algo coerente. Aí sim você começa a ganhar mais confiança nessa aposta. Agora, tem casos que a projeção vai falar para uma coisa, só que o restante da análise vai contradizer. E provavelmente o cenário aqui é passar. Nem toda aposta precisa ser feita, galera. Às vezes o melhor ali, a decisão é simplesmente não entrar. E a nossa ideia do Clear Edge é justamente isso. A gente não vai empurrar a aposta para vocês, a gente não vai forçar a leitura, a gente não vai maquiar esse cenário para vocês. Se a análise ela tá equilibrada, se ela tá bem precificada, a gente vai deixar isso claro para vocês. A gente vai mostrar que ela tá equilibrada, a gente vai mostrar que ela tá bem precificada. Então, o nosso objetivo mesmo é ser sempre transparente com vocês, é ajudar vocês a tomarem as melhores decisões possíveis, não só dar um palpite ali que parece ser bonito, que parece que faz sentido. Para a gente fechar aqui, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor como que eu penso numa análise aqui dentro da plataforma, como a plataforma pode ajudar vocês a fazer a análise. E se ficou alguma dúvida, se quiser que eu aprofunde algum ponto, que mostre outra coisa, comenta, deixa sugestão, manda mensagem para mim, manda mensagem para a equipe. A gente está aqui para ajudar vocês. A ideia justamente desses nossos vídeos é descomplicar esse processo de analisar e tornar algo mais claro e mais simples de vocês fazerem. Então é isso, esse é o primeiro vídeo aqui da nossa plataforma, acredito que eu vou fazer mais. E se vocês tiverem alguma ideia, novamente, sugestão de temas, manda mensagem pra gente. E é isso, galera.